Fala galera, tudo tranquilo? Tudo beleza? Bem-vindo ao Projeto Escola na Web. Eu sou o Marcos, professor de Química, e hoje nós vamos ver uma curiosidade em ciência e tecnologia que vai contextualizar com os temas que nós vemos nas aulas do curso regular de Química, gente. Nós vamos falar sobre tratamento de água e os processos químicos envolvidos nesse processo, ok? Então me acompanha aqui. A água é um recurso, a água doce, né, como a gente fala, com baixo teor de sais, ela é um recurso que a gente necessita e que hoje em dia a gente tem empresas, no Brasil boa parte delas, a maior parte são estatais, que realizam um processo de limpeza e adequação, gente, para condições mínimas de saúde, que não venha a gerar riscos de saúde para a população quando realizar esse consumo. Porque, infelizmente, os rios, lagos, os mananciais, eles têm contato com lixo humano, eles têm contato com dejetos humanos, têm contato com substâncias químicas. Os riscos são grandes, porque existe um grande grupo de bactérias nessas águas, vírus, fungos diversos e, além disso, substâncias químicas que oferecem riscos à saúde. Então, para tanto, as empresas que prestam serviços para municípios no Brasil, o que elas fazem? Elas captam e processam essa água antes de entregar de novo para a população fazer a utilização. Dados importantes, pessoal, que é interessante mencionar, é que hoje no Brasil a estimativa do IBGE é que em torno de 80% das pessoas da população tem acesso à água tratada, tá? Ainda existe uma faixa de 20% de pessoas que não sabem o que é água tratada. Em torno de 50% das pessoas têm rede de esgoto instalada. Então são dados que ilustram o cenário socioeconômico brasileiro. Só um detalhe, que quando a coleta é feita de poços, tá? Poços mananciais que não são contaminados, é feito só a etapa de desinfecção. Mas em geral de rios e lagos, os processos vão ser praticamente os mesmos, podendo variar de uma empresa para outra, conforme as características diferentes daquelas águas a serem tratadas, beleza? Então, no geral, o processo é o mesmo, mas cada empresa vai fazer sua adaptação conforme a água que está tratando. Essa água ela é coletada, então é feita a captação, tá? Por meio de dutos, e o bombeamento, que a gente chama de adução. Então, essas são as etapas iniciais. Captação por meio da adução por bombas. Essa água é jogada para dentro de tanques da estação de tratamento, que a gente chama de ETA, beleza? Feito esse processo, nós vamos iniciar um primeiro processo químico bastante interessante, que a gente chama de coagulação, gente. E o nome é bastante sugestivo. Coágulo é um pedaço, né? Já viu quando forma um coágulo de sangue? O que é? Um pedaço de sangue. O sangue solidificou, digamos assim, ele formou um pedacinho, né? O que vai ser feito nessa água é exatamente isso. Nós temos uma água cheia de sedimentos dispersos, mas são pequenos, gente. Então é areia, restos de matéria orgânica, pedaços de plástico, outros itens que estão espalhados nessa água de maneira dispersa, tá? Então a primeira etapa de coagulação visa a unir, criar pontos de núcleo, onde a gente vai reunir esses sedimentos e formar estruturas maiores, coágulos de sedimento, para facilitar a decantação nas etapas posteriores. Então a primeira ideia é pegar esse sedimento todo disperso e agrupá-lo em coágulos. Mas de que maneira isso é feito? Através de dois sais, gente, que tem uma característica muito interessante. O sulfato de ferro e o sulfato de alumínio costuma ser utilizado. Eles têm uma característica de, ao cair na água, gente, principalmente na superfície, eles têm a formação de uma textura gelatinosa. E nessa textura gelatinosa que eles formam é onde os sedimentos começam a grudar e começam a formar os coágulos dos quais eu estou mencionando. Beleza, feito isso, já dá para decantar? Ainda não, é preciso aumentar o tamanho desses coágulos. Então nós vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, pessoal, é a etapa da floculação. Eu imagino que você já deva ter ouvido falar alguma vez. Então a floculação é onde eu quero aumentar ainda mais o peso e o tamanho dos meus sedimentos para então decantá-los. E aí eu faço através de quê? Duas coisas. Eu faço uma agitação mecânica, criando um pequeno vórtice que vai levar com que os sedimentos sejam centralizados e se unam.
E também vou usar alguns polímeros que vão ainda ajudar em aumentar o tamanho desses sedimentos que já eram núcleos maiores depois da coagulação. Agora eles formam blocos grandes flocos, tá? De sedimentos pesados que depois de um tempo de descanso vão decantar, beleza? Decantou, eu vou mandar para outro tanque e vou passar por um processo de filtração. Marcos, precisa de mais essa etapa, precisa filtrar essa água. Precisa, porque nem todo o sedimento, não é uma água que ainda está 100% limpa. Ainda falta remover pequenas partículas que não se uniram a grandes sedimentos. Então, essa água vai passar por filtros gigantescos de areia, cascalho e carvão ativado. Carvão ativado é aquele mesmo que é usado em hospitais quando há intoxicação com substâncias químicas, por exemplo, medicamentos. Então, você já deve estar suspeitando da função do carvão ativado, que é absorver substâncias químicas. E é por isso que ele é usado quando a pessoa se intoxica com medicamentos. Ele também vai ser usado nesses filtros para absorver substâncias químicas que ainda estejam residualmente nessa nossa água depois dos processos iniciais de tratamento. Depois de passado por essas etapas, então passou por etapas de remoção de partículas através da coagulação, floculação, filtração, nós temos uma água que agora ela já não tem partículas de maneira apreciável, uma água, mas ainda não é possível afirmar que essa água é própria para o consumo. Por que ela não pode ainda ser consumida da forma que está? Porque os vírus, bactérias e fungos que estavam no início do processo continuam lá, eles não são eliminados pelas etapas iniciais. Então agora vai ser necessária uma nova etapa, gente, que é a desinfecção. É uma etapa que visa eliminar esses agentes possíveis, potenciais causadores de doenças, tá? Então, de que maneira que isso é feito? Pelo cloro, né? Então, assim como as piscinas são tratadas com cloro, é feita a utilização do cloro, que é um agente antisséptico interessante para eliminar esses micro-organismos na água. A maneira que o cloro é adicionado na água não é gás cloro, gente. Ele é adicionado na forma de um sal, que é o hipoclorito de sódio, que é o mesmo sal com o qual é fabricada a água sanitária que a gente tem costume, tá? Então, ele é adicionado em quantidade em que não causa um risco para a saúde humana e no qual é possível eliminar esses agentes, o que depois vai ser verificado no controle de qualidade dessa água, tá? Feito isso, pessoal, é necessário agora adicionar o flúor nessa etapa, tá? Então, é adicionado o flúor através de um ácido, que é o ácido fluorsilícico, beleza? Então, essa é a maneira de adicionar o flúor. E aí você poderia perguntar, mas qual a função do flúor na água, que ele é interessante? Bem, o flúor, pessoal, ele é um elemento essencial para a saúde do esmalte dentário. E as pesquisas demonstram que o consumo de água com flúor levam a uma maior resistência ao processo de formação de cáries, porque a cárie inicia o seu processo quando há degradação do esmalte, que é uma fina camada que protege o dente. Então, tendo o flúor e fortalecendo o esmalte, as pessoas ficam menos propensas à cárie. Então, também é uma forma de melhorar a condição da saúde pública, pensando na saúde bucal, beleza? Então, Marcos, foi adicionado o flúor através de um ácido, ok? Isso quer dizer que o pH baixou, né? O pH que nós vamos ver em aulas futuras, ou para quem já conhece esse termo, ele é o potencial hidrogênio iônico, ele abaixa, a água abaixa quando ela tem alguma adição de ácidos, né? Então, como ele é um ácido fraco, o pH vai ficar ali 6,5. O pH é interessante para a água para o consumo humano, é 7, 7,5. Então é feita a correção desse pH. Com que é feita essa correção? Com hidróxido de cálcio, que é uma base fraca e que vai levar esse pH para 7 ponto alguma coisa, no pH no qual o seu consumo vai ser seguro, ok? Depois de todas essas etapas, pessoal, essa água é mandada para um tanque de armazenamento. Ela já passou por todas as etapas: remoção de sujidades diversas, remoção de micro-organismos, correção de pH, adição de flúor. É uma água que já está
pronta para ser liberada. Então, depois dos procedimentos de verificação e qualidade, esse tanque de armazenamento vai ser liberado e vai abastecer as residências da cidade, beleza? Então, é dessa forma que a água chega própria para o consumo na sua torneira, depois de coletada de rios e lagos, nos quais, quando você passa perto, você não acredita que está bebendo aquela água. É dessa forma que a água é adequada para o consumo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Então, uma curiosidade, um assunto que eu acho bastante interessante. Se você gostou, dê o like, compartilhe para ajudar a galera aí. E qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Um abraço e até a próxima aula, gente. Valeu!